Rússia intercepta 2 aviões da OTAN bem próximo da fronteira com a Rússia, na região do Mar Báltico, um avião alemão e um avião francês. Notícias importantes também relacionadas ao Itamaraty, que garante qual será o plano do Lula na sua reunião do G7, lembrando que o ambiente está um pouco hostil nesse momento, vamos entender o porquê. E a gente tem também um segundo turno sendo anunciado na Turquia, com uma margem mais vitoriosa do que se esperava para o atual presidente Erdogan, que está há 20 anos na presidência. Lembrando que essa eleição é sensível não só para a geopolítica do Oriente Médio, mas para a geopolítica internacional, inclusive com denúncias de interferências americanas e russas nesse pleito. Zelensky anuncia, depois de uma baita volta aí na Europa, né? Passando pela Itália, pela França, Alemanha e finalizando no Reino Unido, uma tentativa de coalizão dos caças e que não está atacando nenhuma posição da Rússia, pelo menos não Rússia que a gente conhece anterior, né, a 2014. Notícias importantes também relacionadas, mais uma vez, a ele, Prigozhin. Primeiro alega que a Rússia está derrubando os seus próprios equipamentos aéreos, alega que os soldados russos têm que se voltar contra quem está fazendo eles passarem fome e necessidade no campo de batalha, dando a entender uma certa insurreição, contra as lideranças militares, e também denúncias do Washington Post. Após denúncias de vazamento ali, né, de setores, documentos do Pentágono, dão conta que o Prigozhin está traindo Putin, ou seja, está entregando posições de soldados ucranianos em troca da sua vida. Situação tensa para o Prigozhin, e talvez, né, represente o fim desse oligarca. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira apoiar financeiramente o canal, pessoal, seja membro, que isso ajuda bastante, né, eu continuar com o meu projeto. Ou faça uma contribuição também via chave Pix, sensacional. Caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, pelo preço mais competitivo, pessoal, você manja tudo, tá? Questão de Mianmar, questão das Coreias, tudo de geopolítica que você possa imaginar, resumos mensais, questão, por exemplo, de Israel, geopolítica interna do Brasil, tudo que você queira tá lá na plataforma, a menos de 70 centavos por dia, galera, é muito barato, hein? Muito barato. Então, link na descrição e aproveita, pessoal, que tá acabando, tá? Vai começar a próxima turma aí e vai ficar mais caro, hein? Já tô indicando aqui já pra vocês. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, a gente teve a notícia hoje, né, de 2 aviões da OTAN que foram interceptados da região do Mar Báltico e, segundo o próprio Ministério da Defesa da Rússia, eles não chegaram a invadir o território russo, mas a Rússia pegou a sua própria força militar e interceptou esses 2 aviões e expulsou eles das proximidades. Lembrando, pessoal, que era uma região de águas internacionais, mas como estava muito próximo do que a Rússia considera como sua fronteira, isso foi noticiado pelo próprio Ministério da Defesa da Rússia. Penso eu, tá, galera, que não é um ponto sensível, não houve troca de tiros, nem coisa do gênero, mas o Ministério da Defesa da Rússia divulgou essas informações muito mais para mostrar que não pode mexer com as áreas próximas da fronteira da Rússia do que qualquer tipo de ameaça à soberania e à integridade territorial dos russos. Hoje a gente também teve, galera, uma notícia do Itamaraty, tá? Garantindo que o Lula, que vai participar aí na reunião do G7, foi convidado, né, ao Brasil. Galera, depois de mais de 14 anos sem a presença do Brasil nessa reunião, lembrando que o G7, ele faz parte, pessoal, são os países mais desenvolvidos do mundo, né? Pois Estados Unidos, Canadá, Japão, membros da União Europeia. O Brasil ele está voltando a participar, mas eu diria que nesse momento o ambiente de certa hostilidade. Professor, por quê? Porque o Lula, que faz parte, né, o Brasil como um todo, faz parte dos BRICS, que é um bloco que vai ter reunião agora em junho e muito possivelmente vai se credenciar não mais somente como um bloco de parcerias econômicas, de banco comum de desenvolvimento e tal, mas um bloco que pleiteia uma moeda comum e mais a entrada de mais 19 membros e ainda um bloco geopolítico de oposição ao G7. Então os BRICS está meio que no campo quase mais oposto agora ao G7. E o Lula deu declarações, principalmente no começo do seu mandato, igualando, né, a responsabilidade do Putin à responsabilidade do Zelensky, falando que Estados Unidos e União Europeia estavam financiando o conflito. E eu diria, galera, que nesse último mês, principalmente, as suas declarações elas foram um pouco mais calmas. Falando, né, ou então um pouco mais, assim, contundentes contra a Rússia, falando que sim, considera a Rússia como um culpado pela guerra,
mas que a maneira de resolver esse conflito não vai ser pelas sanções, pelas punições, e sim na tentativa do estabelecimento de um clube da paz. Não acho, e o próprio Itamaraty garante isso, que haja um espaço disponível para propor um clube da paz, quando a gente está falando de países como Japão, Estados Unidos, Alemanha, por exemplo, que cada vez mais está se voltando contra os russos, com financiamento recorde, galera, 2,7 bilhões recentemente de euros, tá? No final de semana. Então, acho que a proposta do Itamaraty que ele está colocando é uma tendência de o Brasil tentar liderar uma discussão, pelo menos, do fim do problema da fome. Como assim, professor? A gente sabe que Ucrânia e Rússia são dois dos maiores produtores de grãos. A gente fala aqui de cevada, trigo, centeio, né, etc., aveia. E são muito importantes nessa porção. Solo muito rico, tal, porção bem desenvolvida. Se Rússia e Ucrânia entram em guerra, numa das regiões mais produtivas do mundo, é natural que tenha menos alimentos sendo comercializados no mercado externo, consequentemente, você reduz a oferta e aumenta o preço. Quem vai sofrer com isso, com esse aumento do preço dos alimentos, é principalmente os países mais pobres. Então a União Africana reclamou, os países asiáticos reclamaram, e inclusive a Turquia conseguiu mediar um acordo, né, entre Ucrânia e Rússia, que segundo as denúncias da própria Rússia, tá, a Rússia está respeitando, ou seja, o Porto de Odessa, ele está ali com uma liberdade para ter exportação de grãos, etc., fazendo com que o preço dos alimentos abaixe um pouco, só que a promessa era que a Ucrânia e os países do Ocidente também iam deixar a Rússia exportar os seus produtos. Mas, aparentemente, segundo declarações da Rússia, só a Rússia está cumprindo a sua parte no acordo. E os países ocidentais não, continuam com as sanções, os bloqueios no sistema SWIFT, de transações interbancárias e tal. Então, a Rússia cogita abandonar esse acordo dos grãos e voltar a não permitir que os ucranianos exportem os seus alimentos. Então, o Brasil, pelo que o Itamaraty colocou, vai tentar se colocar como um país mediador, no que já foi a Turquia, que agora é um momento meio tenso, né? Para tentar mediar a situação do acordo de grãos, para não colocar os alimentos, né, como uma arma de guerra, tanto pelo lado ucraniano, como principalmente pelo lado dos russos. Como eu disse para vocês, a gente teve, né, no domingo, a eleição talvez mais importante de 2023 para a geopolítica internacional, que foi a eleição na Turquia. De um lado, pessoal, o Erdogan, que está há cerca de 20 anos no poder e que conseguiu crescer como presidente, como líder, né, inclusive num caráter um pouco mais autoritário, principalmente se associando com um nacionalismo mais forte, com o mundo islâmico, né, cada vez mais forte, então a população mais orientada para esses valores, tal. Ver o Erdogan era um reflexo, né, ver como se fosse uma espécie de líder, e inclusive cresceu também o movimento autoritário no país. A gente teve uma reforma constitucional em 2017, que acabou com o sistema parlamentarista, instalou um sistema presidencialista, mas um presidencialismo com muita autoridade para fazer indicações, para aumento do poder executivo frente aos outros poderes. A gente tem, por exemplo, um dado na Turquia, que hoje é o país, um dos pelo menos, que mais persegue e matam jornalistas no mundo. Então, é um dado bastante preocupante para a liberdade, né? Tanto que, por exemplo, o seu opositor, o Kılıçdaroğlu, por exemplo, ele que é um cara mais de esquerda, centro-esquerda, ele conseguiu fazer uma coalizão com outros partidos, não necessariamente somente com esse posicionamento político, mas também alguns de centro-direita até, né? E, inclusive, o próprio partido dos curdos. Hoje, esse partido dos curdos estima-se, cara, que ele represente mais ou menos aí de 8 a 10% dos votos. Então, a gente tem basicamente uma coalizão de um candidato, cara, que está se dizendo, né? Olha, vamos voltar para o parlamentarismo, vamos resgatar o poder do poder legislativo, vamos tentar deixar de tomar medidas tão autoritárias e voltada para esse caráter mais religioso e se associar aos valores mais ocidentais. Tanto que, por exemplo, ele reclama que a Rússia estaria interferindo no pleito, fazendo com que o Putin financiasse mais as propostas do Erdogan do que a dele. O Putin, cara, se pronunciou de maneira oficial, falando que qualquer que seja o presidente eleito, ele vai apoiar os dois candidatos. Do outro lado, a gente tem, por exemplo, o Erdogan criticando, né, o Kılıçdaroğlu, colocando, por exemplo, que ele é um cara que está muito voltado para essas pautas ocidentais, essas pautas globalistas, apoia, por exemplo, os curdos, que é um absurdo, segundo ele, claro, né, o movimento LGBTQIA+, e inclusive chama ele constantemente de bêbado, e os seus apoiadores também
dos bêbados, tá? Só que a situação do Erdogan não tá muito fácil. Por quê? Hoje a gente tem a lira, por exemplo, que é a moeda turca, uma das mais desvalorizadas do mundo, sofre com uma superinflação. E geralmente, para você conter essa hiperinflação, você aumenta a taxa de juros para dificultar o crédito, reduzir o consumo e abaixar o preço das coisas. Só que ele vem tomando uma medida mais autoritária, não tem independência de Banco Central e tal, e vem fazendo com que a taxa de juros seja artificialmente baixa, para incentivar o consumo e não causar uma recessão na Turquia. Só que isso vai aumentando ainda mais a inflação do país. Fora esses autoritarismos, a gente teve também denúncias de má gestão no recente terremoto que aconteceu na Turquia. Era grande desastre, né, na Síria, na Turquia e tal. E aí, viu-se, por exemplo, a partir de denúncias, que o governo ele fez vistas grossas contra alguns empreendimentos que não tinham, assim, condições básicas de funcionamento num país que está no meio de uma série de placas tectônicas. Cara, não é novidade que a placa de Anatólia, por exemplo, ela constantemente vibra e causa terremotos de grande magnitude. Então o governo deveria ter algum tipo de preocupação a mais. Mesmo dentro desse contexto, a gente teve aí o Erdogan com 49,5% dos votos, enquanto o Kılıçdaroğlu, ele teve 44,9%, tá? Lembrando, pessoal, que a oposição também critica, que fala que a eleição não foi justa, já que o Erdogan, como ele tem, né, o aparato estatal, as TVs, as propagandas, ele teve muito mais tempo e gastou muito mais recursos para se colocar como o melhor candidato, mas, né, a gente tem uma coalizão aí que chegou a quase 45%, é uma coalizão importante. E aí, o terceiro colocado, ele vai ser sensível nessa questão. O terceiro colocado foi o Sinan Ogan. Ele que se define como um nacionalista de direita. E, cara, muito possivelmente fosse apoiar o Erdogan. O Erdogan, inclusive, disse que já conta com seu apoio. Ele representa 5% dos votos. Vai ser bem decisivo, né, para esse segundo turno. Porém, ele já deu um indício também que poderia apoiar a oposição. Só que ele coloca um condicionante. E aí que está o grande entrave para a vitória ou não do Erdogan, né? Na verdade, para a vitória ou não do Kılıçdaroğlu. Por quê? Como ele é extremamente nacionalista, ele vê os curdos como um grupo, né, que podem romper, se ganharem mais autonomia, com uma área essencial da Turquia, região da nascente do Rio Tigre, Eufrates, região super importante dos turcos. Assim, o que eu, nacionalista, vou apoiar o Kılıçdaroğlu, que é um cara que apoia os curdos, eu apoio você, desde que você retire o apoio aos curdos. Então, se ele ganha apoio do terceiro colocado, ele perde apoio de 10%, né, de 8 a 10% do eleitorado. Se ele não apoia os curdos, ele ganha apoio de 5%. Percebe que os votos ficam meio limitados? Então, aparentemente, está assim a situação na Turquia, e eu prevejo, previsão, hein, galera. Daqui 2 semaninhas, né, vai acontecer o segundo turno, nunca aconteceu o segundo turno na história da Turquia, a gente vai ter uma vitória do Erdogan, mas com uma margem mais apertada por conta de todas essas questões que eu coloquei aqui para vocês. Outra notícia importante também que rolou tá ligado à visita, né? Aliás, as visitas, a turnê que o Zelensky fez pela Europa, passando principalmente, pessoal, pela Itália, reuniu com o Giorgia Meloni, depois com o Papa, depois fez uma visita à França, de Emmanuel Macron, fez uma visita à Alemanha de Olaf Scholz, inclusive visitou, galera, campos de militares, onde a Alemanha, assim, oficialmente, tá treinando soldados ucranianos para participar também das batalhas, inclusive para utilizar os equipamentos, enfim. A Alemanha anunciou, galera, um pacote, por exemplo, de 2,7 bilhões de euros a mais. Anunciou, por exemplo, Leopard 2, Gepards, por exemplo, Iris-T, por exemplo, sistema de defesa antiaérea, munições. A Alemanha fez um pacote gigantesco. E agora, no Reino Unido, né, o último país que foi visitado, o Rishi Sunak, atual primeiro-ministro, inclusive postou no seu Twitter, né, um grande abraço que ele deu para o Zelensky. O Reino Unido, que é o país, excetuando os Estados Unidos, e agora em conjunto com a Alemanha, que mais apoiou os ucranianos desde o início dos conflitos, anunciou que vai treinar mais militares e que, inclusive, vai começar a mandar drones de ataques a longa distância, inclusive drones que têm capacidade de chegar a 200 quilômetros de distância. Lembrando, galera, que o Reino Unido já mandou também o Storm Shadow, um míssil utilizado, né, em equipamentos aéreos, que também tem uma capacidade aproximada de 250 quilômetros e que pode chegar no território ucraniano. A gente tem denúncias que esses Storm Shadows já foram utilizados, por exemplo, em Lugansk no recente avanço. A Rússia fala que até o momento está tudo sob controle, tá? Todas as ofensivas ucranianas, elas foram mal sucedidas, tal. Mas essa visita que foi feita, ela foi muito nessa esteira, né? De tentar conseguir apoio, mais apoio dos países ocidentais. O próprio Zelensky colocou isso no seu Twitter. E mais uma coisa importante. Uma coisa sensível para a vitória dos ucranianos é a questão da parte aérea.
pelo menos pelo que vem relatando tanto a Rússia quanto a Ucrânia, no setor aéreo é que mora a maior desigualdade. A Ucrânia recebeu, cara, uns MiG-29 ali, meu capenga, hein? Tá, antigos, né, da época da União Soviética e tal, da Polônia, da Eslováquia, etc. Mas não é suficiente e aparentemente não é confirmado, tá? Mas o Reino Unido se comprometeu a fornecer alguns F-16, coisa que o Zelensky mais quer desde o início dos conflitos. Uma contraofensiva não adianta, pessoal, claro, sem tanques, sem soldados, né, sem brigadas, sem equipamentos de disparos a longa distância e sem caças. Tem que ser um ataque conjunto, tá? E aí, não se sabe ainda. O que o Reino Unido prometeu é fazer treinamento, né, para uso dos caças e tal, dos possíveis F-16. O Zelensky fala que o Reino Unido pode fornecer esses F-16. O Reino Unido, por enquanto, não confirma. Lembrando, pessoal, que a gente teve também notícias importantes relacionadas. A própria embaixada da Rússia se pronunciando contrário ao Reino Unido, por conta de todas essas munições que foram dadas. Se pronunciou colocando que o Reino Unido está entrando de maneira perigosa no conflito, já que os equipamentos britânicos eles foram utilizados para atacar posições russas. E aí que eu falo para vocês, né? Professor, que posições russas são essas? São as quatro aeronaves que caíram em Briansk? Não é isso, tá? Porque aí todo mundo reconhece que é Rússia internacionalmente. Mas a Rússia falou pela sua embaixada que é o território de Donbass. Tá vendo onde mora a discordância? Porque a Rússia considera que sim e a Ucrânia considera que não. E eu não tô colocando quem tá certo, hein? Tô passando a informação aqui para vocês. E na Crimeia. E aí a Rússia, considerando que atacando Donbass e Crimeia é atacar território da Rússia com armas ocidentais. A embaixada se pronunciou dessa maneira. O Zelensky, pelo contrário, falou, galera, que não está utilizando equipamentos do mundo ocidental para atacar posições na Rússia. Até porque uma das premissas, né, desse apoio da Alemanha, do Reino Unido, do próprio Estados Unidos, é que essas armas não fossem utilizadas contra a Rússia pré-2014. Só do que a Rússia considera como sua pós-2014, Crimeia, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e por aí vai, tá? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem aviões caindo, não sabe ainda quem foram os responsáveis. A gente teve, por exemplo, o Budanov, que é o chefe da inteligência ucraniana, garantindo, pessoal, que qualquer russo e qualquer equipamento russo pode ser atacado não só na Ucrânia e na Rússia, mas como em qualquer parte do mundo. Então, as informações elas estão um pouco contraditórias. O Zelensky disse que não vai atacar e não atacou nenhuma posição na antiga Rússia. E para finalizar, galera, sempre ele, né? Agora informações mais impactantes. A gente teve primeiro mais um vídeo longo gravado pelo Prigozhin. Para quem não sabe, né, pessoal, o grande oligarca aí da Rússia, liderança do grupo Wagner, que se coloca como um grande aliado do Putin. Só que eu diria para vocês que aparentemente cada vez menos, ou não, vamos entender o porquê, tá? Que ele está reclamando que Shoigu, Gerasimov e as grandes lideranças militares não apoiam o grupo Wagner por uma inveja e por uma incapacidade desses grandes líderes militares. Ele gravou, pessoal, um vídeo bem longo, eu diria que pelos tons que ele usou, né, pelas palavras que ele usou, era dando a entender quase uma revolta contra as lideranças militares, falando que os únicos santos, palavras dele, tá? Os únicos santos nesse conflito são os soldados russos, que são obrigados a responder a uma liderança completamente omissa, completamente covarde e que não respeita a vida no campo de batalha, dando a entender que as mortes que estão sendo causadas são responsabilidades da Rússia. O Prigozhin já gravou vídeo, por exemplo, não com soldados russos, mas com o próprio membro do grupo Wagner, pessoal deitado no chão, morto, alegando que a culpa, a responsabilidade são das lideranças militares da Rússia, inclusive chamando de velhos idiotas. Quem é o velho idiota? O Shoigu, Gerasimov? É o Putin? Em última instância, cara, não sabemos, né? Quem são os velhos idiotas aí, segundo o Prigozhin. Além disso, ele colocou também que supôs, tá? Que essas quatro aeronaves confirmadas que caíram, segundo palavras dele, tá? Formam um círculo, uma circunferência de 50 quilômetros de diâmetro e se você for ver pelas posições, só teria um equipamento que teria essa capacidade de derrubar. E aí, segundo ele, seriam equipamentos da Rússia. Ou seja, o Prigozhin está dizendo que foi um ataque de bandeira falsa dos próprios russos para culparem os ucranianos para fazer ataques mais fortes contra a própria Rússia. E mais uma vez ele, né? O Jack Teixeira, para quem não lembra, pessoal, aquele garoto de 21 anos que compartilhou no grupo de Discord uma série de informações confidenciais do Pentágono americano, saíram mais informações colocadas pelo Washington Post
que dentre os documentos estavam conversas do Prigozhin com lideranças ucranianas, com o Prigozhin fazendo uma proposta, eu diria, no mínimo complicada, vai? Como assim, professor? O Prigozhin, sabendo que só tem 10 a 15% dos equipamentos necessários, que os soldados ucranianos estariam abandonando os flancos de Bakhmut e colocaria o grupo Wagner numa posição extremamente perigosa, defendendo os seus soldados, se comprometeu com alguns militares ucranianos a entregar posições de soldados da Rússia em nome da vida do grupo Wagner. Ou seja, uma traição do grupo Wagner, entregando onde estavam soldados russos, fornecendo informações para a inteligência ucraniana para a vitória deles, desde que a sua vida e do grupo Wagner fosse preservada. Pelos documentos vazados, os ucranianos eles não aceitaram essa proposta, tá? Alegando que não dava para confiar muito no Prigozhin. Convenhamos que, né, até faz um pouco de sentido, claro. E o Prigozhin negou tudo, tá? O Prigozhin, ele já se pronunciou, falou que imagina, que ele jamais trairia tal, que ele tá lutando sim em prol da Rússia em Bakhmut. Lembrando, professor, essa conversa ela pode ter acontecido, foi um documento vazado. Se foi vazado de maneira proposital, se não foi, se houve alteração dos documentos depois, né, que ele foi pego aí, galera, ninguém sabe, mas foram documentos vazados. Claro que pode ser o que os próprios ucranianos suspeitaram. Galera, tudo isso não passa de um teatro. Essas críticas do Prigozhin, né, são teatro para fingir que a Rússia está enfraquecida, para que os ucranianos tomem coragem de atacar em Bakhmut, seja uma grande emboscada. Mas com as denúncias que vem aparecendo, os vazamentos, cada vez menos parece. Ou o Prigozhin é um gênio do teatro, ou realmente né? Então tem uma coalizão, um grande teatro aí. Galera, numa guerra, a primeira coisa que morre é a verdade. Isso é fato, tá? Mas ou é uma grande coalizão, ou o Prigozhin, né? Tá meio encrencado aí. Porque se for verdade, eu diria pra vocês que o Prigozhin tá com os dias contados. Se de fato essa denúncia for verdadeira, né? Esse fato for verdadeiro, não acho que ele vá durar muito como uma liderança do grupo Wagner. E você, pessoal, acredita que o Prigozhin realmente queria fazer um acordo com os ucranianos? Os documentos vazados, eles são reais? Foram alterados? Ou será que o Prigozhin está fazendo uma grande teatro para conseguir enganar os ucranianos? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.